dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais um episódio da série O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde, falando sobre mediação e mais especificamente falando sobre mediação trabalhista. E a nossa convidada de hoje se chama Ana Cristina Feitosa Carvalho, ela que é servidora do Sejusc Capital do primeiro grau. Ana, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Eu vou bem, obrigada, senhor. Que bom. Olha só, o senhor está no céu, fica à vontade de me chamar de José. Vou tentar. Tudo bem. Aqui, pode ficar tranquila que aqui o ambiente é dos mais descontraídos, nossos estudos modernos aqui da Escola Judicial. Então, você fica tranquila, sinta-se como se estivesse no sofá da sua casa, Ana. Ok. Ana, a gente está nessa segunda temporada dos nossos episódios de podcast falando sobre mediação trabalhista. Nós já ouvimos alguns especialistas aqui, vamos ouvir outros especialistas. E você, com toda a tua experiência de mediadora que é, e mediação que você faz, explica para nós, explica para os nossos ouvintes, como é que a gente prepara um ambiente para fazer uma mediação trabalhista? Como é que se dá esse início da sessão em si? Na verdade, a gente tem duas vertentes hoje, né? A original, que era presencial, que, na verdade, a gente fazia uma preparação de ambiente, que era a mesa redonda, um espaço limpo, papel e caneta para as pessoas poderem fazer suas anotações. A gente procurava fazer o mais informal possível, né? Eventualmente, a gente conversava em ambientes separados, saía da sala para conversar e tal, mas agora a gente tem a realidade mais forte, que é a telepresencial, as plataformas de reunião. Hoje, o Sejusc trabalha com uma sala de espera, pelas sessões serem privadas, então as pessoas são recebidas numa sala de espera, onde tem as instruções básicas lá, elas já se deparam com as instruções básicas, elas entram nas salas de acordo com o horário, a gente renomeia, identifica cada um para que as pessoas saibam, as partes saibam quem é o advogado dela, quem é o advogado da outra parte, quem é o representante, todo mundo entenda quem é quem. Isso, na verdade, é o acolhimento, né, que a mediação faz, né, propicia. Sim, a gente procura deixar bem claro qual o papel de cada um, principalmente para quem é leigo, né? E não conhece. Quem é advogado e quem é mediador já conhece de trás para frente, mas quando a parte chegar lá a primeira vez não conhece, então a gente renomeia as partes e trabalha bastante o acolhimento, com certeza, é o mais importante na mediação. Então, Ana Cristina, essa coisa de você qualificar as partes, de nomear as partes lá nos seus respectivos retângulos na sala do telepresencial, isso também faz parte do que a gente costuma chamar de empoderamento, né? Que só a mediação propicia numa época dessa de pandemia, não é verdade? Sim, na verdade a mediação ela tem esse aspecto de que a parte ela não fica atrás do advogado esperando ele tomar a decisão. A gente chama ela para dentro do processo, faz com que ela entenda o que está acontecendo, porque muitas vezes ela fica limitada dentro do juridiquês, e fica todo mundo em volta dela discutindo a vida dela em juridiquês, e ela fica ali do lado sem saber do que se trata. Então, na mediação, a gente chama ela para dentro do processo, traduz o que a gente está conversando, de forma que ela possa chegar em casa e contar para a família dela o que aconteceu naquela audiência. Eu até Isso é falo muito isso. bacana. Se você chegar em casa e te perguntarem, e você disser assim, não sei, o advogado decidiu lá, eu vou ter fracassado. Eu preciso que você conte o que aconteceu, independente de a gente ter tido um acordo ou não. Ela precisa ter a noção de que a parte, né, precisa ter a noção de que ela participou de todo o processo, da toda a construção do acordo até o momento final em que se assina o termo. Ou do não acordo, Ou do não acordo, ou perfeito. que ela saiba exatamente o que foi tratado ali, qual era o direito dela, o que aconteceu, quais seriam as chances dela, os riscos dela. Então, assim, e aí me refiro aos dois lados, tanto ao reclamante quanto, eventualmente, ao empresário, quando a gente tem um tomador de decisão que está ali, não é um preposto profissional, né? É uma pessoa que tem poder de decisão. Então, Ana, a gente fala muito, quando o tema é mediação, a gente fala muito no termo de abertura de sessão. Como é que você costuma fazer esse termo de abertura? E explica para nossos ouvintes o que é, na verdade, esse termo de abertura. o termo de abertura são as regras do jogo.
como a gente normalmente tem outros eventos na Justiça do Trabalho, que não tem a mesma forma, a mesma condução que tem a mediação, então, muitas vezes, até os advogados não conhecem as regras do jogo da mediação. Então, a gente explica como que aquilo ali vai funcionar. Então, a gente fala, por exemplo, da importância das partes, da participação das partes. A gente deixa claro que ali não tem um juiz, que ninguém vai julgar ali o que tá sendo decidido, que não é o juiz natural da causa, que as pessoas, que ali existe uma confidencialidade, que nada vai poder ser usado em nenhum outro momento processual, que a gente não pode ser arrolado como testemunha, que existe um juiz que, apesar de haver alguém conduzindo a sessão que não é o juiz natural da causa, que nós não estamos órfãos do juízo, porque nós temos um juiz supervisor que responde por aquela sala, então a qualquer momento ele pode entrar lá, se alguém pedir, a gente chama e o juiz supervisor comparece imediatamente e resolve qualquer dúvida que surja, que também, se a pessoa não quiser participar do processo, ela não precisa, continuaremos amigos, remeteremos para a vara e o processo vai ter o segmento normal, que não é obrigado a fazer acordo, o acordo faz quem quer, que a única coisa que a gente gostaria é que as pessoas negociassem, abrissem a conversação, iniciassem o diálogo. Para a gente, o mais importante é que ali se dê um relacionamento, inicie-se um relacionamento. E qual é o teu ritual para preparar a tua fala inicial, a tua fala de abertura? Como é que você costuma abordar as partes, advogados também? Normalmente bom, é um textinho, né? Eu me apresento, falo que eu sou Ana Cristina, que eu sou servidora do TRT, que eu sou mediadora, que eu não sou juíza, portanto, eu não tenho nenhuma ingerência sobre aquele processo, sobre o que vai ter de decisão naquele processo, porém que nós temos a juíza supervisora, hoje a doutora Camila Leal, que é a juíza supervisora do Sejusc, que precisando, ela pode entrar ali a qualquer momento e participar do processo, que ali é um ambiente onde as partes podem falar, podem participar, devem participar, porém que a Justiça do Trabalho é muito técnica, então elas vão precisar dos advogados para que eles possam ajudar com que elas construam o raciocínio delas, que sejam orientadas pelos advogados, porém que a decisão mais importante é a opinião deles, que o acordo não é obrigatório, que acordo a gente faz em qualquer momento processual, se não for feito agora, eventualmente ele pode ser feito ali na frente, não precisa ser feito naquele momento, que inclusive a mediação ela é facultativa, se alguém disser para mim, eu não quero participar, que eu vou interromper imediatamente a sessão e devolver o processo para a vara, sem nenhum prejuízo para as partes, que ela tem um tempo de duração médio, que a gente fala, que também é estimado, né? A gente não tem uma duração, a gente fala assim, de 40 minutos, meia hora, mas ele não tem. E uma cláusula bastante importante, que é a confidencialidade, que por ser um ambiente mais informal, em que todo mundo fala, então, tudo que é conversado ali é protegido pela confidencialidade. Eu até brinco que o que acontece em Vegas fica em Fica Vegas. em Vegas. Então, o que a gente viveu ali, a gente não vai aproveitar em nenhum outro momento processual, exatamente pelo fato das pessoas estarem mais... Então, eu não posso chegar ali na frente e dizer, lá na mediação ela confessou, lá na mediação ela disse isso. Não, acabou ali, a única coisa que vai constar na ata é inviável a conciliação, retorne os autos e a gente dá seguimento. Até porque também as partes precisam ter essa, não só a empatia, mas como também precisam adquirir a confiança no mediador, sabendo que ele é um instrumento para que elas possam chegar no objetivo, né? O mais importante da mediação é essa construção da relação de confiança, porque, primeiro, o mediador precisa verdadeiramente querer construir essa relação de confiança, querer o acolhimento, se interessar de verdade pelo outro. Não basta usar como uma técnica, eu me interesso pelo outro porque é uma técnica de mediação. Mais do que isso, é um jeito de ser. Você realmente tem que estar a fim de que o outro saia dali melhor do que ele entrou, ainda que ele não saia com um acordo. Então, a relação, construir uma relação de confiança, na verdade, é uma necessidade mútua.
para a gente realizar a nossa missão, para a gente realizar o nosso trabalho, e que para eles possam ter algum resultado. Bom, Ana Cristina, infelizmente, o nosso tempo aqui desses podcasts, ele é controlado exatamente para a gente poder conversar muito e bastante sobre o tema. Certo. E é exatamente sobre a questão do tempo, que eu já vou deixar para você, Ana Cristina, uma perguntinha para uma próxima oportunidade que você venha aqui nos visitar, que é o seguinte: quanto tempo leva um processo de mediação? Tá? Mas você não vai responder isso hoje, não. Você vai responder numa outra oportunidade. E eu queria te agradecer. A gente, infelizmente, vai encerrar por aqui o nosso episódio, mas eu queria te agradecer muito a tua colaboração aqui com a ouvidoria, com a Escola Judicial, de estar aqui participando com a gente desses podcasts, tá? E eu espero poder contar com você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Excelência, obrigada. Sucesso aí para o seu projeto. Muito obrigado. E esse projeto, já vou contar uma novidade para vocês. Projeto agora que vale horas. Como todos já sabem, nós terminamos a nossa primeira temporada. Ela já está disponível na plataforma da Escola Judicial. Nós falamos a primeira temporada inteira sobre violência laboral, assédio moral, assédio sexual. E está super incrível, imperdível. Então, quem quiser lá conferir todos os episódios, nos ouça lá na plataforma da Escola Judicial, valendo, não é uma, nem duas, nem três, não, são 4 horas, 4 horas de atividade de formação continuada para servidor e magistrado. Então, galera, o incentivo que vocês estavam precisando está aí. Nos ouçam lá. YouTube, canal da Escola Judicial, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e no Anchor, na plataforma virtual da Escola Judicial. Vai lá, pega o fonezinho, bota no vidinho, liga o som na caixinha, nos ouçam. Estão imperdíveis, nos vemos no próximo episódio.